Do JC Eleições, que hoje recebe a candidata ao Senado pelo Avante, Camila Cardoso. Muito boa noite, candidata. Seja bem-vinda aos nossos estúdios. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todo mundo que estiver me assistindo, todo o povo cearense. E agradecer o convite e a oportunidade de todo mundo conhecer quem é Camila Cardoso. Bem, nossa entrevista terá 10 minutos de duração contados a partir de agora. Candidata, gostaria primeiramente que a senhora se apresentasse ao público cearense como a Camila Cardoso, advogada, mãe, militante da causa da deficiência, veio parar nessa disputa para o Senado. Camila Cardoso é uma mulher que foi desafiada a entrar na política porque realmente eu, como advogada, militante da causa social, tendo um filho com deficiência, eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais só advogar. Eu acho que eu precisei dar um salto maior para que eu encontrasse políticas públicas para essas pessoas, mulheres, mães, pessoas com deficiência. Então a política está sendo um instrumento para isso. Fala um pouco da sua chapa, quem são os seus suplentes? Meus suplentes, primeiro suplente Gelson Ferraz, que é do Partido Republicanos, e o segundo suplente Pastor Paixão, que é do PTB. Nacionalmente, o seu partido abriu mão de ter um candidato próprio, né, que era o André Janones, para apoiar o presidente Lula. Regionalmente, estadualmente, como é que está o partido? A senhora também está ao lado de Lula ou o partido liberou todo mundo para apoiar quem quiser? O partido liberou todo mundo para apoiar quem quiser. Hoje, eu não vou me manifestar sobre o nível nacional, porque meu debate vai ser a nível estadual. Eu pretendo mostrar o que é que o nosso Senado cearense precisa ter uma senadora a nível estadual. Então, hoje o debate, eu vou buscar defender aquelas pessoas que, aonde eu cheguei, o propósito que eu cheguei na política foi por isso. Então, aquele que defender essas bandeiras será a pessoa que mais na frente eu vou apoiar. E quais são as suas principais, ou quais serão as suas principais bandeiras no Senado Federal? Inclusão, acessibilidade para pessoas com deficiência, representatividade feminina, o social, que é o terceiro setor, que os projetos sociais precisam de incentivo, e que o povo cearense, aquele lá da ponta que está precisando de alguma política pública, de oportunidade, de emprego, eu consiga atingir a ele. Na parte da inclusão, como a gente precisa caminhar para ter um país onde as pessoas com deficiência realmente possam ocupar os lugares que merecem? O estado do Ceará é o segundo estado com maior número de pessoas com deficiência e hoje é comum a gente não ver essas pessoas sendo representadas ativamente. Parece que as políticas públicas são aquelas só do cartãozinho, da prioridade. Eu acho que a política pública, Alexandre, tem que avançar. Tem que ter uma capacitação no mercado de trabalho para eles serem inseridos de forma propositiva. Tem que ter uma inclusão escolar mais efetiva, porque hoje a gente diz que tem, mas quando eles chegam na escola, não basta estar dentro da escola, tem que ter toda a metodologia para que eles consigam de fato estar incluídos. Então, o passo à frente é que eles venham para essa sociedade de uma forma muito mais inclusiva e bem propositiva, a nível que eles consigam realmente desempenhar, claro que cada um no seu limite. Eu não estou aqui para dizer que a pessoa com deficiência vai conseguir realizar todo e qualquer tipo de atividade, mas que a gente proporcione a ela que ela esteja onde ela quiser. Como é o acesso hoje da pessoa com deficiência à saúde, seja ela pública ou privada? Todas dois têm problemas. A nível público, a gente hoje não tem um hospital, nenhum centro de referência que consiga atender essas pessoas com deficiência. Na maioria das vezes, elas são atendidas porque alguém consegue ou algum recurso. A nível privado, eu trabalho com isso. Então, eu sou advogada, judicializo contra planos de saúde, toda essa demanda que eles não conseguem. Não porque o plano de saúde chega e diz não vou fornecer, mas porque a nossa metodologia, a nossa sistemática diz que eles são obrigados a cobrir apenas o que está no rol da ANS. Então, não é uma questão que o plano não fornece porque não quer, mas porque existe uma regularização sobre isso. Acontece que existe uma indicação médica e eles precisam ser atendidos. Nos próximos anos, os senadores devem ter que discutir temas polêmicos, né, e temas importantes para a nossa nação, como no caso a reforma tributária. Na visão da senhora, como deve ser a reforma tributária, que aspectos ela deve contemplar, quais os pontos-chave para que essa reforma seja de fato uma reforma que venha a melhorar a situação do brasileiro hoje, não seja mais uma reforma que não traga realmente uma resposta efetiva? Ponto-chave, Alexandre, o impacto no povo, né? Na questão do povo cearense e a nível nacional também, quando impactar a reforma.
que as pessoas consigam sentir não apenas a redução, mas aquilo que é gasto, que a gente paga através dos impostos, existe uma transparência nisso. Porque não é só a questão da cobrança. Realmente a máquina, né, gestora, ela precisa dessa cobrança para poder funcionar. Mas aonde estão sendo gastos essa arrecadação? De que forma o povo cearense tem essa reversão a favor deles? Então a gente precisa saber tanto a questão de redução dos impactos, mas aquilo que está vigente, saber onde que ele vai chegar para o povo cearense. Uma reforma penal, precisamos também pensar nisso, inclusive revendo a questão da maioridade penal, das penas que são impostas e do cumprimento dessas penas? Hoje o estado do Ceará tem uma das cidades com maior índice de criminalidade do país, né? São João do Jaguaribe. Então, para você ver como a gente está com a criminalidade em debate, a questão das facções. Então, essa reforma a ser discutida também merece um estudo, um debate muito maior do que apenas chegar e dizer sou a favor da redução? Eu sou, Camila, mas eu preciso muito mais de subsídios e de impactos que isso vai ter, como vamos fazer isso, como vamos impactar com essa redução, quem são essas pessoas que serão atingidas pelo Código Penal para que a gente possa efetivar. Em relação à classe política, a gente pode também pensar em uma reforma política, redução de custos, um Estado mais enxuto para que sobre mais dinheiro para o que realmente importa? Muito mais. Acho que os cargos comissionados por si só já falariam por essa redução. Não que eles não sejam importantes. Eu acho que a gente precisa fazer um estudo de que forma a gente consegue fazer o concurso e os cargos comissionados. A máquina está totalmente sobrecarregada e a gente sente isso e é visível ao todo o povo cearense. Mas sentar também na cadeira de gestor exige um estudo. Não adianta só eu chegar aqui para você e dizer assim, nós temos um aumento de números de cargos comissionados que a gente poderia reduzir em 50% se eu não estou na cadeira. Eu preciso sentar, estudar e verificar. Contudo, é possível sim a gente fazer um trabalho com uma equipe muito mais enxuta e técnica. A gente precisa buscar isso na gestão pública. Técnicos, profissionais experientes, que vão conseguir realizar aquele trabalho que a gente colocaria no gabinete 10, 20 pessoas. Política de preços da Petrobras é outro tema também que é bastante polêmico e que deve cair no colo dos senadores para discutir em breve. Qual a sua visão sobre o papel da Petrobras, o papel social dessa estatal e dessa formulação de preços, que é algo que impacta na vida, impacta no trabalho, nos transportes de todo brasileiro? A gente teve recente, né, essa discussão sobre essa redução de impostos dos combustíveis, reduz o Estado, né, Petrobras não reduz, mas esse equilíbrio a gente precisa encontrar principalmente para o povo cearense, porque a gente acha que reduzindo a questão do combustível não vai impactar, impacta em muito. Quando a gente passa a exigir 8 e alguma coisa por um litro de gasolina e hoje está em 5, a economia gira em torno disso. A gente consegue verificar que aquela pessoa que gastava tanto, Uber, taxista em táxi, vai ter mais dinheiro no bolso. Então não é apenas uma questão de redução de imposto, a economia vai girar em torno dessa redução. Então vai muito além o debate. O Estado cortou na carne, a Petrobras também precisa cortar? Precisa haver um equilíbrio, com certeza. Eu acho que o equilíbrio da Petrobras vai vir junto com o Estado, mas de uma forma de sentar, conversar e principalmente estudar. Em relação à política pública para pessoas com problemas de saúde mental, né? Como é que a senhora acha que a gente precisa avançar nesse aspecto para que essas pessoas possam, de fato, ter acesso a um sistema de saúde efetivo? E não hoje que a gente vê que é uma saúde mental concentrada em um hospital e os outros hospitais, as outras unidades, naquele faz de conta que recebe, faz de conta que acolhe, faz de conta que dá algum resultado. Hoje no estado do Ceará nós só temos o Hospital de Messejana atendendo essa demanda. Então você imagine quem está no sertão, interior do estado do Ceará, ter que vir a Fortaleza para ter seu tratamento, que é um tratamento que exige diagnóstico, existe todo o protocolo medicamentoso, então as terapias. Então você imagina o que é você fazer isso, eles não fazem. E hoje nós temos no estado do Ceará um número muito maior de suicídio do que acidente de motos. Então, mais do que nunca, a saúde mental tem que ser debatida e priorizada para que a gente consiga atender a todo o estado e proporcionar esse tratamento de saúde. A senhora tem 30 segundos para mandar um recado para o seu eleitor.
que o povo cearense conheça quem é Camila Cardoso, uma mulher destemida, de coragem, mãe militante na área social, de inclusão, acessibilidade de pessoas com deficiência. E eu quero uma oportunidade para o povo cearense fazer história e colocar uma mulher com esse perfil, sem conchavo político, lá no Senado. Tá ok, então. Muito obrigado. Esse foi o nosso JC Eleições, que volta na próxima quinta-feira com mais um entrevistado aqui direto dos nossos estúdios do Grupo Cidade de Comunicação. Você pode acompanhar pela Jovem Pan News 92,9 e também pelo canal do GC+, no YouTube.